Olá! Hoje vamos falar sobre uma ferramenta de pensamento, uma que é mesmo poderosa, desenvolvida pelo sociólogo C. Wright Mills. É, no fundo, uma forma de ver o mundo que pode realmente mudar a maneira como entendemos as nossas próprias vidas. Para começar, olhem só para esta citação do Mills lá de 1959 e pensem bem, não parece incrivelmente atual? Esta sensação de estarmos presos, de não conseguirmos ultrapassar os nossos problemas, é exatamente por aqui que a nossa análise de hoje começa. Ok, vamos lá explorar isto, a tal armadilha da vida privada. O Mills identificou aqui um sentimento muito moderno, aquela sensação de estarmos encurralados, impotentes, perante as circunstâncias da nossa vida. E porquê é que nos sentimos assim? Porque na maioria das vezes o nosso foco, a nossa consciência, fica confinada àquilo a que o Mills chamou de órbitas privadas. Preocupamos com o emprego, com a família, com as contas para pagar. O nosso mundo é aquilo que está mesmo à nossa frente. Só que, e aqui é que está o ponto-chave, por baixo da superfície das nossas preocupações diárias estão a acontecer mudanças estruturais gigantescas. Uma crise económica, uma revolução tecnológica, uma guerra. Estas forças, que parecem impessoais, estão a moldar diretamente as nossas vidas, mesmo que a gente não faça logo a ligação. Então, como é que saímos desta armadilha? Qual é a peça do puzzle que nos está a faltar? Bem, isso leva-nos direitinhos à próxima secção, que é sobre a ligação crucial que, muitas vezes, não conseguimos ver. Primeiro, pensemos nisto. Temos a nossa história pessoal, as nossas experiências, as decisões que tomamos, as nossas ambições. O Mills chama a isto a nossa biografia. É a nossa história única no mundo. E depois, claro, há o quadro geral. A época em que nascemos, a sociedade onde vivemos, as forças económicas e políticas que estão em jogo, isso é a história, o contexto maior que nos envolve a todos. E a grande sacada do Mills, como ele próprio diz, é que estas duas coisas, a biografia e a história, são inseparáveis. Para nos entendermos a nós próprios, temos de entender a nossa época. E para entender a nossa época, temos de ver como é que ela afeta as vidas de cada um. Ok, mas como é que se faz isso? Como é que se ligam os pontos? É aqui que entra aquilo de que precisamos, o que o Mills chamou de imaginação sociológica. E atenção, a definição é importante. Reparem que ele não fala de acumular informação, ele fala de uma qualidade de espírito. É uma nova forma de pensar que nos permite ver esta dança complexa entre a nossa vida pessoal e as grandes marés da história. Pensem nisto como um grande puzzle. É uma ótima metáfora, aliás, o próprio Mills usou-a. Cada um de nós é uma peça, mas a imagem completa só faz sentido quando vemos como todas as peças se encaixam para formar o todo. É quase como ter uma lente de zoom para a vida, sabem? Conseguir focar nos detalhes íntimos da vida de uma pessoa e logo a seguir afastar para ver como essa vida se encaixa nos padrões nacionais ou até globais. É este saltar do pessoal para o político e vice-versa. Ok, vamos lá pôr isto em prática então. Porque o Mills deu-nos uma ferramenta super útil para aplicar esta imaginação, a distinção entre problemas pessoais e questões públicas. Primeiro, os problemas pessoais. Basicamente, estes são os problemas que a gente sente na pele, no nosso dia-a-dia. Têm a ver com o nosso eu, a nossa família, o nosso trabalho. E sentimos que é algo que temos de resolver sozinhos. E do outro lado da moeda, temos as questões públicas. Estas são de outra escala, vão muito além do indivíduo. Têm a ver com a forma como a sociedade está organizada, com crises nas nossas instituições. São problemas que afetam imensa gente. A diferença é mesmo fundamental. Os problemas são privados, individuais e imediatos. As questões são públicas, estruturais e históricas. Vamos a um exemplo clássico que o próprio Mills usou, o desemprego. Imaginem uma cidade com 100 mil pessoas. Se uma única pessoa está desempregada, bem, isso é um problema pessoal dela, certo? Para o resolver, olhamos para as suas competências, para o seu caráter, para as oportunidades que teve. Agora, imaginem isto. Numa nação com 50 milhões de trabalhadores, de repente há 15 milhões de desempregados. Uau! Aí a coisa muda de figura, não é? Já não é só um conjunto de problemas pessoais. É uma questão pública. Significa que a própria estrutura de oportunidades da sociedade colapsou. A solução já não está no indivíduo, mas sim na economia e na política. E este raciocínio, ele aplica-se a tanta coisa. Pensem no casamento.
Um casal pode ter os seus problemas, mas quando a taxa de divórcio num país é de 25%, isso aponta para uma questão maior sobre a instituição da família. Na guerra, sobreviver é um problema pessoal, mas as causas da guerra são uma questão pública. Estão a ver a ideia? Ok, então, no fim de contas, para que é que isto serve? O que é que se ganha com esta tal de imaginação sociológica? Qual é a promessa desta nova forma de pensar? Bem, a grande viragem de chave é esta. É perceber que aquilo que sentimos como um fardo nosso, privado, o desemprego, a instabilidade no casamento, aquela sensação de estarmos presos, muitas vezes é só a ponta do iceberg de mudanças sociais muito maiores. Deixa de ser uma falha pessoal para se tornar um problema partilhado. E nada melhor do que as palavras do próprio Mills para fechar a ideia. No fundo, a imaginação sociológica dá-nos o poder de entender a nossa própria vida, o nosso destino, não como eventos aleatórios e isolados, mas como parte da grande tapeçaria da história humana. Isto deixa-nos com uma pergunta final, uma pergunta para refletirmos no nosso dia-a-dia. Que problema que hoje sentimos como sendo apenas nosso poderá, na verdade, ser o eco de uma questão pública muito, muito maior? Fica a reflexão.